grande emoção estar aqui hoje, nesse 8 de março, na Rua Pagu, para falar da Pagu, tendo eu esta alcunha, Pagu. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Fabiola por essa provocação, por esse convite. Tem um ano que esse convite foi feito e muitas coisas aconteceram nesse ano e a gente conseguiu, então, finalmente marcar essa data. Quero agradecer as minhas meninas da Sociedade Poética, Georgia, Bia, agradecer a Fabiola e a Carol, antes que eu me esqueça, e a todos vocês e cada um em especial. Eu tô bem nervosa, mas eu tô hoje imbuída de um espírito assim de quase vingança. Pode, né? Pode. Porque é a primeira vez, faz 30 anos que eu tenho esse apelido, e é a primeira vez que eu falo publicamente da Pagu. Parecia já estar escrito nas estrelas esse dia. Mas não é a primeira vez que eu sinto uma enorme responsabilidade, uma responsa mesmo de ter esse apelido. Então, uma espécie de retratação histórica minha, um exercício feminista, uma homenagem a todas as minhas amigas, as mulheres que fizeram a minha vida. Tudo isso me trouxe até aqui. Vamos lá. De falas importantes é que a gente faz a nossa revolução pessoal. Nem que seja com o nosso terapeuta. Mas são conversas. E aqui eu vou abrir um enorme parênteses históricos. Duas conversas fizeram grande diferença na vida de Pagu. Uma com Luiz Carlos Prestes, Cavaleiro da Esperança, e outra com Preto Herculano, um sindicalista em Santos. Essas conversas são os trechos da autobiografia precoce de Pagu, que talvez eu leia hoje, se tudo der certo. Essas duas conversas mudaram o destino da Pagu. Então eu vou dar uma pequena e insuficiente biografia para situar todo mundo de quem é essa mulher. Pagu nasceu em 1910 em São João do Boa Vista e se mudou muito nova com a família para São Paulo. Depois de muitos bares, a família se estabeleceu no Brás, um bairro pobre e operário. O pai, Tirs Galvão, era um jornalista também e muito idealista e educou muito bem os filhos. Pagu participou desde muito nova, desde os 12 anos, Pagu já escrevia para os jornais, já agitava o Brás, e escreveu inclusive para o Jornal do Brás, com o primeiro pseudônimo que ela teve, que foi Pets. Quando ela tinha 16, 17 anos, Pagu ficou acamada durante um ano. E antes disso, Pagu teve uma adolescência na sua potência máxima de experimentação e de, olha, pensa numa adolescência conturbada, não chegou aos pés a Pagu. E ela fica doente durante um ano. Agora, vocês imaginam uma adolescente da pá virada, que é obrigada a ficar um ano na cama. Ela leu muito nesse tempo. E quando o Pagu levantou dessa cama, minhas queridas, aí ninguém segurou. Ela se forma como professora e pelas mãos de Mário de Andrade, Pagu ingressa de maneira arrebatadora na fina flor da intelectualidade paulistana, o casal Tarsila e Oswald. E eu vou ler um trecho pequeno aqui, vamos achar, do nosso dadaísta, cadê? Que conta como é que foi esse encontro. Vou achar. Flávio de Carvalho. Ela era uma colegial que Tarsila e Oswald resolveram transformar em boneca. Vestiam-na, calçavam-na, penteavam-na, até que se tornasse uma santa flutuando sobre nuvens.
entre os dois. Portanto, ela passa a maior parte do tempo na casa dos dois. Aqui, mais um parênteses histórico. Pagu, nas suas primeiras incursões à vida adulta, então criativa, dessa turma de pessoas, se apaixona primeiro por Tarsila. E é desse livro que Pagu escreve para Tarsila, o primeiro livro que Pagu escreve é para Tarsila, álbum de Pagu, que vem esses desenhos, inclusive esse que está aqui atrás. E aqui eu vou me permitir um pequeno comentário. 100 anos depois, 96 anos depois desse bafo, em que Pagu ficou mal falada, agora eu pergunto a vocês, que mulher genial não é mal falada? Pagu ficou mal falada, quer dizer, todos os modernistas eram no mínimo 20 anos mais velhos que ela, mais ricos que ela, e quem ficou mal falada foi a Pagu. Mas 96 anos depois, em tempos de fluidez, em tempos de poliamor, será que a primeira coisa que a gente podia perceber é que bom se Pagu vivesse nos dias de hoje e que ela poderia então viver com esses dois, mas não. Pagu escolhe Oswald. E ele, é bem difícil não falar mal do Oswald hoje, tá, gente? Vocês vão me perdoar. Perdoada. Perdoada? Escreve a seguinte frase no jornal: se o lar de Tarsila vacila, é por causa do angu da Pagu. Oswald escreve isso sobre o próprio barraco que estava vivendo naquele momento. O pai de Pagu não gostou disso, nem do comentário, e nem do fato dela não voltar mais para a casa da família e passar os dias na casa de Tarsila. Valdemar Belisário era um modernista, pintor que morava na edícula da casa de Tarsila. Devia uns favores para Tarsila e Oswald, e eles fizeram o seguinte plano: vamos fazer um casamento fake para Pagu poder sair de casa. E assim, Valdemar aceitou, estava devendo os favores. Eles casam no papel e numa curva da estrada de Santos, Oswald espera por Pagu. Ela troca de carro e vai passar a lua de mel com Oswald. Voltam de Santos, o pai da Pagu já tinha descoberto, né, esse imbróglio. Tranca Pagu em casa. Mais uma vez, não vou falar dessa relação de Pagu e do pai hoje. Com a ajuda da irmã caçula, Sidéria, uma grande companheira de Pagu a vida inteira, ela foge. Então, corre até o hotel onde Oswald estaria esperando por ela e para dizer, então, consegui, vamos viver juntos. E nesse momento, ela encontra o Oswald com outra. As coisas que Pagu fala desse encontro foram as primeiras coisas que eu grifei nessa autobiografia precoce dela para falar hoje. E pensei bem, falei, não vou falar. Porque não foi só, a Pagu não foi a paixão só de Tarsila e Oswald, mas teve uma outra figura, o Raul Bopp, que foi quem imortalizou a Pagu. Ele foi um grande amigo apaixonado por ela a vida inteira. E a gente sabe disso porque Jorge Amado se encontra com ele anos depois e relata isso e diz que ele estava caindo de bêbado. E ele pergunta, mas por que sofres, Raul? E ainda era pela Pagu. Um trecho de Pagu falando de Raul. Raul Bopp. Um dia o Bopp quis beijar-me. Percebi que havia o sexo e o repeli. Mas havia amor. Lembrei-me das palavras de Cirilo. Quando você passa na rua, todos os homens te desejam. Nunca despertará um sentimento puro. Eu fui atrás desse Cirilo aqui, para saber quem é que tinha falado isso. Pagu despertou em Raul um sentimento muito profundo e muito duradouro. Talvez até mais digno de nota do que o amor de Oswald. Depois de anos, eles passaram uma temporada junto em Tóquio, porque uma das coisas
interessantíssimas da vida de Pagu é que ela foi uma das primeiras brasileiras jornalistas a circunnavegar o mundo de navio. Nessa época, o Raul Bopp era o embaixador do Brasil no Japão e recebeu a Pagu em 2 ocasiões. Mas não cabe toda a relação do Raul com a Pagu hoje. Mas o que cabe, e o que eu acho ainda genial, é o poema que o Raul escreveu para Pagu. Pagu tem uns olhos moles, uns olhos de fazer doer, bate coco quando passa, coração pega a bater, Pagu, dói porque é bom de fazer doer. Passa e me puxa pros olhos, provocantissimamente, mexe, mexe, bamboleia, pra mexer com toda a gente. Pagu, dói porque é bom de fazer doer. Toda a gente fica olhando o seu corpinho de vai e vem, umbilical, molengo, de não sei o que é que tem. Pagu, dói porque é bom de fazer doer. Quero porque te quero, nas formas do bem-querer, quererzinho de ficar junto, que é bom de fazer doer. Pagu, dói porque é bom de fazer doer. Tem uma tentação em falar da Pagu, que é contar a sua vida por anedotas. Ela teve uma vida incrível. Então eu podia falar que a Pagu trouxe a semente de soja para o Brasil. Na verdade, Pagu foi a única mulher presente na coroação do último imperador chinês, a única jornalista da América e única mulher jornalista. E no outro dia ela andou de bicicleta com esse imperador e esse imperador pediu a Pagu que mandasse a soja para o Brasil, convencendo ela que a soja salvaria o seu povo da fome. Ela leva essas mudas para o Raul Bopp no Japão e o Raul Bopp traz para cá. Pagu, além de andar de bicicleta com o imperador, ela foi presa pela Gestapo. Ela foi a primeira mulher a falar no jornal de Clarice Lispector. A primeira crítica literária a citar Clarice Lispector foi Pagu. Tem mais coisa. Mas talvez isso seja uma tentação boba minha. Então, para que vocês saiam hoje, pelo menos com uma visão dessa vida tão incrível, eu posso, sem pecado nenhum histórico, dividir a vida de Pagu em 3. Essa primeira, mais anedótica, com os modernistas, em que Pagu circulava e abalava e colaborava. Os textos eram colaborativos, ela colaborou com muitos jornais, com o Homem do Povo tendo uma primeira... ela foi a primeira mulher a publicar tirinhas no jornal. Que daqui a pouco eu conto todo tipo de livros e crônicas e pseudônimos que Pagu usou. Agora eu me perdi. Agora eu vou voltar. Fui longe. Essa é a primeira fase, uma Pagu artista. A segunda fase é a fase que as pessoas também conhecem como a fase ativista ou militante. Ela foi uma militante ferrenha do Partido Comunista. E aí um mérito, que não é tão mérito, que Pagu foi a primeira presa política do Brasil. Presa por motivos políticos. Que a Rita Lee eternizou com o Sou Pagu indignada no palanque. É desse palanque, em Santos, que Rita Lee fala. Ela é presa nesse dia em que ela está fazendo esse comício. E é obrigada pelo partido a dizer que não era afiliada ao partido. E um terceiro momento em que a Pagu volta, então, à sua vocação de jornalista, escreve para muitos jornais, é correspondente da França, manda muitas notícias da América para a França, o France Press, um jornal da época, faz muita crítica literária e a Pagu se dedica, então, ao teatro. Textos, até hoje que a gente usa, toda a dramaturgia do absurdo, ainda usamos as traduções de Pagu. Essa conversão de Pagu, esse momento que eu citei, de uma Pagu artista para uma Pagu ativista,
ela escreve sobre Luiz Carlos Prestes, e aqui mais uma coisa a se dizer: Pagu era arrebatadora e Pagu era brilhante na sua escrita. Ela escreve sobre o encontro com Prestes. Vejo Prestes ainda com uma mecha de cabelo sombreando ainda mais seu rosto. Ouvia com imensa atenção tudo que eu falava e respondia todas as perguntas. Prestes devia falar assim com todo mundo. As maiores tolices que eu dissesse seriam ouvidas com paciência e contestadas com tanta minúcia, como se eu fosse a única pessoa do mundo que necessitasse ser recrutada para o partido. E que Prestes só tivesse isso como tarefa. Conversamos 3 dias e 3 noites num cafezinho fechado. Consumimos, penso, que quilos de café. E eu fiquei conhecendo a grandiosidade de uma coisa até então desconhecida para mim: o espírito do sacrifício. Pagu volta do Uruguai, essa conversa foi em Montevidéu, volta do Uruguai com uma bagagem de livros imensa, com toda a literatura comunista. Poucos meses depois, Pagu se encontra com Preto Herculano, e talvez aí o arrepio maior de quem, como eu, leu várias vezes essa biografia. Todas as vezes que eu leio isso, eu me impressiono. Porque é a descrição de uma conversão, de alguém que encontra um propósito na vida.